Liderança maçônica. Por Thomas W. Jackson. Pouco tempo depois de assumir o cargo de grande secretário, escrevi esta pequena oração: Querido Deus, nunca me esqueça de onde vim e me diga quando sair. Uma das maiores preocupações que devemos ter hoje em relação à liderança maçônica é com os líderes que esquecem suas origens e com os que ficam por muito tempo. Provavelmente, todos nós encontramos líderes maçônicos que antes de adquirir os poderes que lhes demos eram homens decentes, humildes e gentis. Ao assumir esse poder, porém, esqueceram de onde vieram e deixaram para trás um legado de arrogância pelo qual serão conhecidos para sempre. Outros líderes que contribuíram muito para a fraternidade da maçonaria e abriram o caminho para o resto de nós também deixaram um legado que eles estruturaram para aqueles que os lembrarão simplesmente como homens velhos e não como os grandes líderes que eram. Que tragédia ser lembrado pelo que eles eram no fim de suas vidas, e não pelo que eles deram no auge de suas vidas. Ao preparar este artigo sobre o tema liderança na maçonaria, descobri que não é o assunto mais fácil sobre o qual escrever. Não há uma grande quantidade de material escrito disponível. Portanto, o que escrevo se baseia em minhas observações e análises ao longo dos 46 anos que passei no ofício, todos como líderes em alguma capacidade. Os grandes líderes maçônicos que nos precederam devem ter sido líderes de visão extraordinária para estruturar uma organização que nunca havia sido vista antes e, francamente, não foi vista desde então. Não há organizações fora da religião organizada que tenham impactado a evolução da sociedade civil como a maçonaria. Nessa declaração, estou eliminando as organizações que foram estruturadas por poderes tirânicos e opressivos, que limitaram os direitos do homem e contribuíram negativamente para essa evolução. Os líderes maçônicos, no entanto, não receberam seus poderes através de dominação política ou religiosa. Os líderes maçônicos poderiam ser destituídos do cargo por ação da maioria dos membros. Isso por si só era um conceito único nos dias de início. De fato, esse conceito talvez abriu o caminho para o pensamento democrático. A maçonaria foi um dos enclaves durante a era do Iluminismo, onde os homens podiam se reunir e discutir o pensamento progressista com medo limitado do mundo fora da sala da loja. Desses enclaves, surgiram líderes, não apenas líderes da maçonaria, mas líderes do mundo em várias disciplinas. Alguns de seus nomes ressoarão para sempre em todo o mundo livre por suas contribuições aos direitos e liberdades do homem. Hoje, no entanto, a era do Iluminismo acabou. O direito à liberdade de pensamento não é mais um fenômeno novo. Embora as limitações continuem a ser impostas por algumas doutrinas religiosas e alguns poderes ditatoriais, essas restrições não existem mais no mundo livre. Assim, meus irmãos, líderes da maçonaria hoje têm uma oportunidade muito maior de ampliar seus poderes visionários no futuro. Por esse motivo, quando qualquer líder maçônico assume o cargo, ele também assume a esmagadora responsabilidade de dirigir esse nobre ofício por um caminho que será para a elevação da humanidade e influenciar a evolução contínua da sociedade civil. Para que isso aconteça, no entanto, os líderes de hoje precisam desenvolver uma visão muito maior do que a que estamos enfrentando atualmente. Eles também precisam ter uma compreensão muito maior não apenas do significado da maçonaria, mas também do propósito da maçonaria do que tem agora. Eles precisam entender as ramificações do fracasso em promover os preceitos básicos do ofício e os benefícios do sucesso. Temos ao nosso alcance a oportunidade e a capacidade de criar um impacto no desenvolvimento contínuo da civilização simplesmente por causa da reputação dos grandes líderes maçônicos do passado. Mas essa herança só beneficiará a nós e ao mundo se tivermos a liderança maçônica com visão e entendimento para ver seu potencial. Hoje, a maçonaria tem a oportunidade e a responsabilidade de desempenhar um papel importante nessa evolução. A força da filosofia da maçonaria sempre foi maior onde a necessidade da sociedade era maior.
A influência da liderança da maçonaria deve desempenhar um papel vital na direção que as sociedades tomarão no desenvolvimento dos direitos e liberdades de todos os seus cidadãos. A filosofia da maçonaria poderia muito bem servir como um modelo para a paz mundial e, por esse motivo, a liderança da maçonaria será extremamente importante na sociedade local, assim como em tantas sociedades do mundo. No entanto, isso não será uma tarefa simples. Como Nietzsche observou, a vida fica mais difícil em direção ao cume. O frio aumenta, a responsabilidade aumenta e nunca há garantia de sucesso. Os desafios enfrentados pela liderança maçônica na Europa Oriental e em outras áreas do mundo onde a liberdade de pensamento e ação é uma experiência relativamente nova podem ser enormes. Por esse motivo, é imperativo que, ao assumir o cargo, o líder maçônico deva estar totalmente comprometido com os princípios da maçonaria e não com o desenvolvimento de sua própria imagem. Mesmo que a maçonaria desenvolva a liderança para liderar a maçonaria, ela desenvolve liderança para liderar a sociedade. A maçonaria tem sido capaz de reivindicar muitos grandes líderes do mundo livre entre seus membros e não há nada de errado em os líderes maçônicos se tornarem líderes mundiais, desde que a maçonaria não seja usada como uma ferramenta política para autopromoção. Se nosso objetivo é pegar apenas homens de bem e torná-los melhores, não é lógico que esses homens de bem fariam grandes líderes do mundo livre. Nos Estados Unidos, temos muito orgulho do fato de 14 presidentes de nosso país terem sido membros do ofício, juntamente com muitos outros líderes de destaque em várias posições políticas. Inquestionavelmente, a maior força motriz de qualquer líder é o seu ego. Todo líder se torna um líder porque ele tem um ego que o leva a se destacar. E, no entanto, um dos maiores problemas que a maçonaria enfrenta atualmente é o efeito prejudicial causado ao excesso de ego na liderança maçônica. Pouquíssimas organizações conferem a quantidade de poder à sua liderança, assim como a maçonaria e o ego irrestrito são um dilema contínuo para a maçonaria. Portanto, é extremamente imperativo que busquemos uma qualidade de beneficência em nossos potenciais líderes maçônicos. O compromisso do líder maçônico deve permanecer um compromisso com sua arte, com seus irmãos e com sua sociedade, e não consigo mesmo. Não há nada errado em ter nossos egos nos levando. Todo mundo conseguiu o que temos na vida porque tínhamos esse ego propulsor. Isso nos fez o que somos, mas o legado que deixamos para trás dependerá muito mais da nossa capacidade de controlar nosso ego do que de usá-lo. Os líderes maçônicos devem ter a capacidade de evitar o egocentrismo que se tornou quase um modo de vida na sociedade mundial atual. Sempre será um desafio procurar essas qualidades nos irmãos que os tornarão líderes maçônicos. Eles são intangíveis, porém, e difíceis de encontrar, porque não existem qualidades definitivas para as quais procurar. Não haverá nada específico para defini-lo como um potencial líder maçônico. Não é uma característica visível que ele possuirá, mas será um homem capaz de usar seu conhecimento, imaginação e ferramentas modernas sem perder de vista os ideais e princípios sobre os quais a maçonaria foi fundada. Meus irmãos, este mundo é hoje como é porque a maçonaria viveu e porque tinha grandes líderes visionários no passado. O mundo do futuro pode muito bem estar nas mãos dos líderes maçônicos do presente. Isso significa para cada um de nós que está em minhas mãos, meus amigos. Se lideramos ou buscamos um líder, isso nos impõe uma responsabilidade impressionante. Pelo bem da sociedade, não podemos nos dar ao luxo de falhar. Fonte: Fórum Maçônico. Tradução: Google. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.